ele chorava todos os dias, das 19 às 21 sem parar, era um pesadelo. Olá, então seja muito bem-vinda aqui a este vídeo, a mais esse conteúdo meu, onde eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas consecutivas de sono noturno, onde eu ajudo os bebês, as mães a conseguirem que seus bebês durmam a noite toda. E nesse vídeo hoje eu vou falar para vocês sobre a hora da bruxa. Quem aí já ouviu falar sobre esse momento do dia do bebê, sobre a hora da bruxa? Se você tem ou já teve um bebê, se o seu filho já está um pouquinho mais velho, 1 ano, 2 anos, 3, é muito possível, é muito provável que você tenha enfrentado esse desafio nas primeiras semanas de vida do seu bebê. Que é o quê? O que acontece? O que é essa hora da bruxa? É aquele momento do dia, ao final do dia, ali por volta de 5, 6 da tarde, em que os bebês ficam muito irritadiços, ficam muito estressados, que choram inconsolavelmente. E as mães normalmente confundem, acham que é cólica. Ah, o meu bebê tem muita cólica. Olha, a explicação mais aceita por mim é que de fato é cólica e mais à frente eu vou explicar. Porém, não há um consenso entre os profissionais de saúde, entre os médicos, os pediatras, os profissionais de saúde do bebê, inclusive os especialistas em sono. Então, eu já vi médicos, pediatras falando assim: olha, você tem que ver quais são os movimentos do bebê, se o bebê encolhe a perninha, se o bebê joga o corpinho para frente, então deve ser cólica. Se o bebê se acalma com determinada situação, então não é dor, porque a dor não passa com a amamentação ou com um passeio, alguma coisa assim. O fato é que não há um consenso, mas que acontece sim. Tem 99% dos bebês, eles enfrentam este momento da hora da bruxa. O que é constatado também é que começa a acontecer por volta da 2ª semana ou 3ª, atinge um pico na 6ª semana, mas costuma melhorar por volta dos 3 meses de vida. E muita gente confunde também com um efeito vulcânico. Olha, o efeito vulcânico, ele também acontece nesse momento do fim do dia. Eles têm sintomas parecidos. O bebê vai chorar inconsolavelmente. Porém, a raiz, a causa é diferente. Então, o efeito vulcânico é confundível e tem gente até que acredita que a hora da bruxa pode disparar um efeito vulcânico, porém eu não, tá? Eu sou da escola que entende que o efeito vulcânico ele começa no despertar e ele tem uma progressão ao longo do dia. Você vai sentir os sintomas dele ao final do dia. É ao final do dia que o vulcão, de fato, vai entrar em erupção. Mas a causa começa lá no início do dia. Já a hora da bruxa, não. A hora da bruxa acontece com todos os bebês e os médicos também entendem, os profissionais de saúde entendem que faz parte do desenvolvimento do bebê, tá? Esse momento ao final do dia que ele chora muito, depois eu vou tentar explicar e contar por quê. Qual é a boa notícia? O que tem de bom nisso? Primeiro, some com 3 meses de vida. Quando o bebê completa 3 meses, desaparece assim da mesma forma como apareceu. Aqui em casa era no dia que completava 3 meses. Então, se o meu bebê nasceu, vou inventar 30 de fevereiro, março, abril, maio. 30 de maio já não chorava mais. Mas os pediatras dizem, os profissionais de saúde dizem que pode durar até os 6 meses de vida. Então, ele desaparece entre 3 e 6. A minha estatística, conhecendo outros bebês, além dos 4 aqui em casa, é que some como mágica ao fazer
3 meses de vida. E a segunda boa notícia é que não necessariamente a hora da bruxa vai influenciar, vai interferir, vai atrapalhar o sono noturno do bebê. Dependendo da forma como você lida com este momento, tá? O bebê, a hora que dormir, ele vai dormir a noite toda. Então, por exemplo, os meus filhos, quem já conhece a minha história, sabe que eles passaram a dormir a noite toda antes de completarem 3 meses de vida. Então, se eu tô dizendo que a minha hora da bruxa sumia quando meus bebês completavam 3 meses de vida, mesmo enfrentando a hora da bruxa, mesmo enfrentando o estresse, o que acontece? A maneira como eu lidei, a maneira como eu lidava com este momento, quando o bebê dormia, No efeito vulcânico, não. O bebê dorme, mas ele dorme picado, ele dorme acordando a noite toda, tá bom? E o efeito vulcânico não tem como você lidar, não tem o que você fazer, é esperar passar. A Viviane tá falando aqui, pode mesmo, meu filho durou até os 4 meses e meio. Ele chorava todos os dias, das 19 às 21 sem parar, era um pesadelo. Pois é, Viviane, mas eu acredito que dependendo de como nós mães conduzimos a rotina do bebê ao longo do dia, eu acredito que a gente consegue minimizar e até antecipar isso, até antecipar essa solução, o desaparecimento, o amadurecimento. Onde que as mães mais erram nisso? Primeira coisa é não compreender que isso é normal, que isso faz parte, que todos os bebês vão apresentar, tá? Então, o que acontece? As mães ficam buscando solução e principalmente a confusão com relação à cólica. Deixa eu ligar minha luz aqui também que eu não liguei. Pronto, fica melhor assim, né? E principalmente a confusão com relação à cólica. Então, é um tal de dá um remédio, dá isso, dá aquilo, dá um banho, faz isso. A mãe acaba ficando um tanto quanto ansiosa, um tanto quanto preocupada, desesperada, e ela vai passando essa ansiedade pro bebê, ela vai passando esse transtorno, esse estresse pro bebê, e isso vai piorando, isso vai liberando mais cortisol no organismo do bebê, e aí que o bebê não se acalma mesmo, tá? Às vezes tenta distrair o bebê, super estimulando ele. Conversa, canta, passeia, bota um filme, luzes, brinquedos, não sei o quê. E aí, isso não resolve, isso piora, superestimula o bebê e acaba liberando cortisol. Vamos lembrar, cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio da fuga, é o hormônio do alerta, é o hormônio que você recebe de manhã para executar suas tarefas durante o dia. Então, quando o cérebro, né, percebe assim, eu tô estressado, eu tô irritado, eu tenho um problema para resolver, eu não posso dormir agora. Libera uma carga de cortisol no bebê, então aí é que o bebê fica mais alerta, mais atento, mais desperto. Então, o que é que você tem que fazer? Qual é a sua conduta? Primeira coisa é calma, tá? Calma. Não fale com o bebê, não superestimule o bebê. Tente acalmá-lo e tente relaxar. Como é que eu fazia isso na minha época? O que você pode fazer? Quais são as sugestões que eu tenho, que eu posso te dar, que você pode fazer com relação a essa calma necessária nesse momento, para que você não estimule ainda mais a liberação do cortisol no corpinho do bebê. Chupeta, tá? Se você faz uso de chupeta, a gente já falou num outro vídeo que a sucção não nutritiva, né? Toda a sucção acalma o bebê se sente relaxado. Eu usava que eu posso falar? Um artigo natural, mas que é comprado em farmácia, tá? É um pozinho chamado funchicória. O negócio existe assim, tipo, há 100 anos.
as mães melam a chupeta do bebê nesse negócio, nessa substância, tá? É um pozinho e ele fica docinho, fica gostosinho, tá? Não é um alimento, não é pra você dar as colheradas ao bebê, é só para ele realmente se acalmar. Também não é açúcar, tá? Também não é açúcar, é uma substância natural. Então, mas ele tem um sabor adocicado. Então, eu usava nos meus filhos desde o dia que nasceu, tá? E recomendo e usaria de novo, tá? Não contraindico de maneira alguma o uso de funchicória, tá? Dar colo pro bebê. Uma outra coisa que alivia bastante é o braço, essa parte aqui, ó, do pai. Por que do pai? Primeiro, porque a mãe não tem força física nesse músculo aqui. Mais ou menos ela tem nesse de cá, né, no bíceps, mas esse daqui ela não tem muita força física, se o seu bebê for meio pesadão, então o pai é mais forte para isso. Vai colocar o bebê aqui de bruços, então o rostinho fica virado aqui para fora e a barriguinha do bebê fica aqui e as perninhas caem do lado de cá. Além da força, a temperatura do corpo do pai. Por que eu acredito que é cólica? Na época que minha primogênita, né, que minha primeirinha passava por isso, enfrentava isso, que eu fui pesquisar na internet, eu vi que uma das explicações seria o seguinte: ao final do dia, a temperatura da terra cai e aí o bebê sente cólica. Por quê? Porque o organismo dele, né, a barriguinha dele dá uma contraída. E eu acreditei nisso porque, de fato, assim, quando você entra num ambiente muito frio, ou quando você vive numa terra muito fria, vê se você já experimentou essa situação. Às vezes você entra numa sala, você até mora numa terra quente, mas você entra numa sala que o ar-condicionado tá no talo. Imediatamente você sente vontade de fazer xixi. A tua bexiga aperta e dá aquela sensação de que ela tá cheia, tá? Uma outra situação também, né, que principalmente não, exclusivamente mulheres, né, nós passamos, é a cólica menstrual. O que é a cólica? A cólica na mulher é a contração do útero. Então, em circunstâncias frias, o útero contrai e a mulher sente a cólica na época da menstruação, tá? Então, no período menstrual, o útero fica contraindo, por isso a mulher sente cólica. Se ela entrar numa circunstância fria, um banho gelado, por exemplo, ou uma sala fria, o ar-condicionado, né, bombando, como eu falei, pode o útero fazer essa reação. Gente, quando eu tô menstruada, eu não tomo banho frio de manhã de jeito nenhum, tá? É quentinho mesmo. Pode dar essa cólica. Então, nessa época que falaram, a temperatura da terra cai e o bebê sente apertar a barriguinha dele, e aí ele sente cólica, falei, ok. Mas uma outra explicação que eu tive é, isso acontece porque o organismo, os órgãos dele ainda não estão suficientemente maduros, ainda não estão suficientemente preparados para enfrentar essa queda ao final do dia, tá certo? E aí, voltando, né? O que mais que você pode fazer? Então, eu estava falando do pai que coloca o bebê aqui. Por que é o pai? Porque ele é forte, porque a temperatura do corpo dele é um pouco mais alta do que a mãe e porque normalmente eles têm a mão, mesmo que sejam homens mais baixos. Por exemplo, o meu irmão, ele tem 1 centímetro, eu não sou alta, tá? Eu tenho 1,66. Meu irmão tem 1 centímetro a mais que eu, ele tem 1,67, 1,68. Porém, ele calça 3, 4 números a mais do que eu. Não vou falar quanto eu calço.
38, tá? Meu irmão calça 41, 42. Então, homens costumam ter as extremidades, mesmo que eles sejam mais baixos, eles costumam ter as extremidades maiores que a da mãe, que é da mulher, né? Então, uma mão grande, quente, no ventre do bebê, né, na barriguinha do bebê, costuma aquecer. Eu tô lembrando aqui, é muito comum, né, uma dica da vovó, assim, há décadas, o uso, né, de mulheres durante a cólica, durante o período menstrual, fazer uso de bolsa de água quente aqui no baixo ventre, né, para poder aliviar a cólica. Então é mais ou menos esse efeito. O bebê se acalma muito nessa situação no colo do pai. Se você não dá chupeta para o seu bebê, e eu estava falando da sucção não nutritiva, né, que acalma o bebê precisa de sucção, você pode dar o dedo, tá? Você dá o seu dedinho assim para o bebê chupar, você pode botar a própria mãozinha, eu não gosto, tá? Eu preferia dar chupeta. Mas você pode dar a mãozinha dele, você mesma leva a mãozinha dele para ele chupar. Você pode dar um passeio ao ar livre, porque o contato com a natureza também distrai de maneira calma o bebê. Então, se você mora num local calmo, tranquilo, por exemplo, eu moro num condomínio muito jardinado, muito arborizado. Então, se você mora em locais assim que você tenha um ambiente calmo e fora, você pode dar uma volta com o bebê para ele olhar as estrelas, para ele tomar um vento. Isso costuma acalmar e tranquilizar o bebê. Dá uma passeada de carro. Vamos lá, pode criar uma associação do sono? Pode criar uma associação do sono. Aí tem duas coisas que você pode fazer. Janice, se eu sair de carro com o bebê, ele vai chegar dormindo. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. É tranquilo para você? Você consegue dar uma volta de carro todos os dias, 5, 6 da tarde, com o seu bebê para que ele se acalme? Beleza. Você passa por esse momento aí dos 3 meses e depois você tira essa associação de maneira gentil. Ultimíssimo caso, eu não queria. Na minha casa, com os meus filhos, eu não queria. Em ultimíssimo caso, dar o peito. Por quê? Ao final do dia, o seu corpo já está cansado. Então, você não está produzindo leite da mesma forma que de manhã. Você já deu uma produzida, você já deu uma amamentada no bebê, suas energias já baixaram, sabe? A energia do seu organismo já foi um tanto quanto consumida ao longo do dia. Então, eu tinha muito medo do meu peito não encher para ele fazer aquela mamada que é a mamada que vai garantir a noite dele. Então, eu não dava o peito em situação nenhuma com a finalidade de acalmar o bebê. Eu só dava o peito com a finalidade de amamentar o bebê. Porém, é também uma possibilidade. E é por isso que a gente muitas vezes percebe, os profissionais de saúde, os pediatras percebem, que não se trata de dor, porque o bebê acaba se acalmando com esse aleitamento, com essa amamentação, por vários motivos. Contato com o corpo da mãe, quentinho, contato com a barriguinha dele, né? Vamos dizer, uma leve compressão na barriguinha dele. Então, alivia, sim, esse possível desconforto, né? Esse desconforto que se acredita que ele está passando. Sucção, amamentação, o calor da mãe, a presença da mãe, tudo isso vai acalmar o bebê. Eu, no meu tempo, achava que isso comprometeria a noite de sono. Então, eu não oferecia, tá? Mas fica a seu critério. O importante é você não estressar ainda mais o bebê. O importante é você não transmitir para o bebê a sua ansiedade, a sua preocupação. Ai, tá com dor. Ai, tá sofrendo. Ai, o que eu faço? Não consigo aliviar a dor do meu bebê, tá? Vou dar mais algumas dicas que eu não usei,
mas que depois eu aprendi que poderiam ter aliviado esse momento. Contato pele com pele, tá? Então, tirar a roupinha do bebê e fazer ele ter contato com a pele da mãe ou do pai. E uma dica ótima para esse contato pele com pele é o banho de chuveiro. Eu nunca dei banho de chuveiro nos meus filhos antes que eles aprendessem a ficar de pé, tá? Não tive essa orientação, não conhecia essa possibilidade na época e achava um tremendo de um trambolho a tal da banheira, no box do banheiro. Mas eu já vi relatos, já vi indicação de que o banho de chuveiro para o bebê é muito bom, é muito relaxante. Ah, gente, deve ser uma delícia, né? É relaxante pra gente. Imagina o bebê ali de baixo sentindo aquelas gotinhas caindo nele, né? Sentindo aquele. Sentindo a água, sentindo o chuveiro caindo. Eu concordo. Então você tem um contato pele com pele, né? Da mãe ou do pai, e você tem esse momento relaxante, né? O banho de banheira pode ser relaxante, pode não ser. Tem bebê que se anima, que super se estimula com a água, com o momento do banho. Os meus eram calmos, mas eu já conheci bebês que ficavam super animados com o momento do banho. Então, não é uma boa sugestão. Então, vamos lá. Recapitulando. Primeira coisa, hora da bruxa é aquele momento ao final da tarde, ao final do dia, em que os bebês choram muito, pode se estender até a noite, às vezes chora até 9, 10, às vezes até meia-noite, mas é normal, faz parte do desenvolvimento dele e muito provavelmente você vai experimentar isso quando o seu bebê já tiver ali 3, 4 meses e você vir que passou, que não acontece mais. A boa notícia é que não necessariamente vai comprometer o sono noturno, desde que você faça o máximo possível para evitar a liberação do cortisol, hormônio cortisol, no organismo do bebê. Como que você faz isso? Acalmando o bebê, passando tranquilidade, passando calma, relaxando o bebê, tá? Então eu dei várias dicas, chupeta, colo da mãe, colo do pai, até a amamentação, que eu não sou assim muito adepta de amamentação para fins calmantes, tá? Um passeio ao ar livre, uma distração mais tranquila, levar o bebê para olhar as estrelas, chegar com o bebê na janela, numa varanda, se você tiver, dar uma voltinha com ele, tá certo? Mas o importante é que você mantenha o bebê calmo, é que você se mantenha calma, tá certo? Eu espero ter ajudado, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma das explicações seria o seguinte... Ai, meu negócio apagou aqui. Uma das explicações para esse... Deixa eu tentar aqui, não. Bom,